que é o coitadismo? O coitadismo é um jeito de estar no mundo, um sentimento de minoridade, de incapacidade. O coitadismo é também uma doença que abate o indivíduo, torna esse indivíduo, homem ou mulher, um ressentido, um eterno queixoso. Em sociedades de profundas desigualdades sociais, políticas, econômicas, como a nossa, atenção, hein? O coitadismo tornou-se uma narrativa. O coitadismo, como um projeto de vida, é também um projeto político para algumas pessoas ou grupos ou coletivos disso e daquilo, que se apresentam na esfera pública em nome das minorias discriminadas, em defesa das mulheres, dos indígenas, do povo LGBTQI, em defesa dos negros, principalmente nesse instante com a repercussão da morte de Beto Freitas, cliente de uma loja do Carrefour lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Neste momento, os porta-vozes dos coitadinhos dos negros saltitam com a expectativa de fazer negócios em cima da tragédia daquele sujeito. Assim, Beto Freitas é vítima duas vezes da brutalidade dos seguranças do Carrefour e dos espertalhões da ideologia do coitadismo. Quem são esses? Olha aqui, eu me considero com autoridade para falar. Embora seja sistematicamente boicotado, censurado, desqualificado até como um doidivanas, um porra louca, justamente por esses setores da ideologia, que abraçam a ideologia do coitadismo. Exatamente por conta da crítica que faço a esse setor do vitimismo social. Esse setor não tem moral alguma para calar aquilo que digo como um alerta às almas mais atentas. O coitadismo tornou-se uma moeda de troca para os negocistas e as negocistas das causas nobres. Lembro-me do romance de Tom Wolfe, A Fogueira das Vaidades, em que o autor, Tom Wolfe, cria uma personagem que caracteriza bem um desses defensores da luta antirracista nos Estados Unidos, mobilizando a massa como manobra para as suas chantagens, e quase um desenho perfeito de um pastor batista de Nova York, ainda vivo até hoje. Quando eu escrevi este romance, também tratei com sarcasmo alguns personagens que bem conheço aqui no combate ao racismo no Brasil. Diáspora, país extremamente racista esse nosso, e que com a volta da democracia tem permitido o surgimento de diversas vocações, vamos dizer assim, né? Diversas vocações no campo da luta antirracista. Vocações
empresas e negócios. Alguns desses negócios prosperam. Os inocentes úteis, isto é, a clientela desse movimento negro, o movimento social à revista, que por vezes não se dá conta de que, apesar de tudo, de todos os investimentos, pouco ou nada se alterou no cotidiano da vida da maioria exatamente dessa clientela, apesar de tantas articulações e investimentos feitos nas últimas pelo menos 3 décadas. Vou citar apenas um desses investimentos entre dezenas e centenas sobre os quais venho me dedicando à análise, inclusive acadêmica, nos últimos anos. Até como ente ativo do chamado movimento negro super heterogêneo, no qual me incluo. Trata-se da iniciativa da Kellogg Foundation. Kellogg, a gigante dos cereais matutinos dos Estados Unidos, por muito tempo atuou no Brasil, mas a partir de 2006 negociou uma saída do país e em 2011 deixou uma verba, sei lá, 40 milhões de dólares, fez uma doação, mais ou menos isso, pode ser mais, pode ser menos, não sei muito bem, fez uma doação criando assim um chamado Fundo Baobá, uma doação para o combate ao racismo pelo movimento negro. Mas movimento negro, uma ova. Quem criou o Fundo Baobá, os ativistas, os militantes, foram escolhidos a dedos. Quer dizer, gente que compartilha dos mesmos ideais, da mesma visão de um mundo a partir do império, já que financiado por ele, né? Gente bem articulada, que se institucionalizou na luta do movimento antirracista há décadas no nosso país e que não tolera nenhum tipo de crítica. Um pequeno grupo de negros cheirosos, bem afeiçoados, bem articulados politicamente, né, inseridos em gabinetes, numa certa ambiência, aquilo que poderíamos chamar de uma certa aristocracia negra, confiável, vamos dizer assim, a instituições como a Kellogg Foundation. É um agente do chamado, será que eu posso rir agora? Empreendedorismo negro, essa falácia. Nasce assim o Fundo Baobá, que brada ser pela equidade racial no Brasil. Agora eu pergunto a você, equidade racial para quem? E para quê? Para os mesmos e as mesmas aristocratas do movimento negro? Os irmãozinhos? Os primeiros remunerados pelo fundo? Bem assalariados ou bolsistas permanentes eternos, beneficiários do vil metal, pelo capital financeiro oriundo dessas entidades como Kellogg, Ford Foundation, a Ashoka, Open Society de George Soros. Esses empreendedores, filósofos, consultores, assessores, sempre de braços dados com um padrinho ou uma madrinha branca, que deles faz uso, ele sorridente, aceito, seja na mídia, seja nas universidades, seja nos partidos políticos, governo genocida como o nosso, e agora no Carrefour, que acaba de anunciar uma doação, se não me engano, de 25 milhões ao movimento negro, né, como resposta à tragédia que abateu aquele sujeito. Black Lives Matter. Vidas negras importam? E se, por exemplo, o cometa Halley passasse aí no céu
e como consequência resultasse numa nova consciência universal, sem racismo, sem sexismo, sem homofobia, sem discriminação de um modo algum. No dia em que todos sejam iguais, de que osso vai viver essa gente do bem? Quem vai irrigar a bolsa dessa gente, beneficiária da economia política do coitadismo?